Olá, estamos de volta aqui, né, no nosso canal aqui, ó, preto no branco. A ideia, né, nesse sentido, assim, de ser o mais direta possível, né, de forma de simplificar mesmo. Como eu falei no último vídeo, né, que às vezes pode parecer tudo muito simples. Eu fico até feliz se parecer tudo muito simples, porque a intenção de fato é essa, né? Eu fiz esse longo caminho aí, mas na verdade muita gente que fez o caminho antes de mim para me ajudar no meu caminho. A minha intenção é essa agora, então com certeza a gente vai cada vez mais simplificando o caminho para quem está vindo aprender com a gente, né? Então a intenção é justamente essa. Então, quanto mais direta eu for, quanto mais simples eu conseguir passar o conteúdo, né? Pode ter sido bem louco, bem complicado para mim de entender, de ligar as peças do quebra-cabeça, porque realmente foi um quebra-cabeça. E muitas vezes até era dessa forma assim que eu ia enxergando. Eram tantas peças tão isoladas que uma coisa não tinha nada a ver com nada. Às vezes eu perguntava coisas para Deus e ele me respondia assim com uma sequência nada a ver, assim. Às vezes eu começava a perguntar alguma coisa, aí eu perguntava algo pontual aqui. Aí ele ia, puxava um outro assunto nada a ver. Mas não tem nada a ver com o que eu perguntei. Aí daqui a pouco ele puxava um outro assunto, nada a ver. Aí começava a falar do outro assunto. Aí depois ia, puxava um outro assunto. Aí um outro assunto. E eu vendo que, tipo assim, nada tinha a ver com nada. Aí tinha hora que, na hora que eu comecei a me envolver com aquele primeiro assunto que ele começou a falar, ele ia, mudava de assunto. Aí eu ficava, não, mas volta lá, eu quero saber o resto daquela história. Aí não me falava. Aí eu não sabia o que ele queria dizer e tal. Mas aí ele ia mudando de assunto. Aí tava lá, no assunto 3 já. Aí daqui a pouco ele ia pro assunto 4 e aí eu já acabava abstraindo, né, o final da história dos outros. Aí depois ele ia pro outro assunto, pro outro assunto. Do nada, ele ia, pegava todas as informações que ele me deu picadas em cada uma desses assuntos soltos, juntava aquilo tudo que ele me falou e me respondia aquela pergunta primeira, aquela primeira pergunta que eu tinha feito. Só que o que ele me mostrou? Que eu só conseguiria entender a resposta para aquela pergunta que eu tinha feito se ele explicasse daquele jeito. Se ele virasse e falasse sim ou não, ou é isso ou aquilo, eu não tinha embasamento para conseguir entender a resposta como de fato ela era. Então ele tinha que me explicar do jeito dele para que eu conseguisse ter a resposta. E da mesma forma, muitas vezes ele me dava respostas, né, igual esses assuntos que ele puxava assim, aleatório, que ele me dava respostas que eu nem saberia fazer a pergunta. Então assim, ele puxava um assunto que nem nunca tinha vindo para mim, né? Eu fazer aquela pergunta. E até em algum momento eu acabei descobrindo que, na verdade, quem me mandava as perguntas era Deus mesmo, né? Então ele me mandava a pergunta para eu ter consciência da pergunta, para ele mesmo me dar a resposta. Mas ele não podia me dar a resposta se eu não soubesse do que ele estava falando, né? Então ele meio que eu intencionava, né? Eu chegava por intuição uma pergunta, aí eu faço a pergunta e ele estrutura a resposta e me dá a resposta. E aí, o dia que eu questionei, ele falou assim: não, mas até a própria pergunta sou eu que te dou. Porque a hora que eu te dou a pergunta é porque eu quero que você alcance aquela resposta. Então, eu tinha que te dar a pergunta. Então, por isso, até, né, que a gente ouve muito falando assim: ah, se Deus deu a visão, ele dá a provisão. Se Deus botou o desejo no seu coração, ele vai realizar. Por quê? Porque foi ele, entendeu? Tudo é sobre ele. Então, assim, se ele me dá a pergunta, é porque ele quer que eu chegue na resposta. Mas aí eu tenho que querer estar entregue a esse movimento, né? É uma escolha também, né? Eu escolho que Deus escolha para mim. Isso também foi uma escolha minha. A partir do momento em que eu vi que todo o meu processo foi daquela forma, né? Como eu contei no primeiro vídeo de abertura, como eu entendi que foi daquela forma eu vi que talvez eu não soubesse nem escolher, talvez eu nem precisasse escolher, porque se Deus fosse escolhendo para mim e me mostrando o caminho, o resultado que ele me dá é tão maravilhoso, né, da forma que foi, que eu nem sabia. A forma que ele me entregou, eu nem soube procurar. Eu nem soube, eu não saberia nem pedir para ele, para me levar por aquele caminho. Então, como eu entendi que era assim que funcionava, eu falei, então eu não quero escolher, eu quero continuar sendo escolhida. Então eu escolho que Deus escolha por mim. E isso é um caminho de fé, né? Um caminho de redenção, um caminho de
renúncias que precisam ser feitas para realmente seguir o caminho que ele que quer para mim. E assim, não é porque ele quer para mim e eu sou porque tem livre-arbítrio. Tudo bem, mas dentro do meu livre-arbítrio, eu escolho. Até vi um cara falando outro dia. Eu escolho ser escrava de Deus e livre de mim, porque eu não sei escolher para mim o que Deus sabe escolher para mim. Então, para que eu vou ficar insistindo que eu quero fazer as coisas do meu jeito? Para que eu vou ficar inventando que eu quero tal coisa ou que eu quero outra coisa? Eu quero o que ele quer para mim, eu só quero que ele me mostre como que ele fez, né? Como que ele fez, não, como que ele quer que eu faça para que eu siga certinho no caminho que eu preciso, né, da autorresponsabilidade para que eu consiga chegar, né, no centro da vontade dele, que é uma coisa que eu peço muito também. E que eu já conversei isso com ele, né? Um dia eu pedindo, né? Eu falei, pelo amor de Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu já fiz tudo que eu podia, eu já não consigo mais me capacitar, me entender, mas o que que eu preciso fazer? E aí ele me explicou que assim, para eu viver no centro da vontade dele, eu não é só sobre o que eu faço, é sobre o tempo das coisas, né? O tempo de Deus, o bendito tempo de Deus, que a nossa ansiedade fica louca, né, para conseguir esperar até chegar nesse lugar. Mas para viver no centro da vontade, o que que ele me explicou? Não é só sobre o seu caminho. Eu preciso colocar tudo que vai fazer o centro da minha vontade funcionar de forma perfeita. Então, não tem como você achar que se você sair correndo e você chegar lá nesse lugar, que é o lugar onde vai acontecer o centro da vontade de Deus, você vai adiantar o processo, porque não vai. Porque não é só sobre você no processo, é sobre tudo que precisa ser alinhado para que chegue no momento de Deus de se realizar a vontade dele na sua vida. Então, eu tive que aprender que esperar também fazia parte do processo, que as coisas não foram do meu jeito e também não seria no meu tempo. Então, por mais que eu tenha feito, né, a minha parte no caminho, não adianta correr, não adianta. Então, assim, na verdade, o ideal é que a gente se alinhe com o tempo dele para dar cada passo, né? Que é alinhar o Cronos e o Kairos, né? Que o Cronos é o tempo aqui da Terra e o Kairos que é o tempo de Deus ali. Então, é de fato conseguir alinhar esses dois tempos para que você não fique um período, né, só no Cronos, porque aí você fica muito desalinhado da vontade dele. Eu passei por isso. Então, eu sei muito bem o que que era viver na vontade dele lá no início e no início da minha vida. Eu vou contar isso num próximo vídeo. Mas no início da minha vida eu era muito alinhada. No meu período de deserto eu fiquei muito desalinhada. E agora né, como eu entendi que eu não queria viver longe daquela conexão, eu falei, eu não sossego enquanto eu não voltar para aquele nível de conexão que eu tinha lá no começo. E aí eu fui e busquei isso, e é esse lugar que eu quero voltar, que é esse nível de alinhamento, né? Do meu tempo com o tempo de Deus, das minhas vontades com a vontade de Deus, porque aí acaba que o meu coração também vai ser tão conectado a Ele, à vontade dele, que não tem conflito, né? Não tem conflito entre o que eu quero e o que Ele quer, porque eu já consegui chegar num lugar que é exatamente o que Ele quer de mim no tempo dele e do jeito dele, né? Então, a ideia é conseguir te passar o máximo que eu puder para fazer você entender que tudo que eu errei no caminho, se eu puder te falar e isso tocar seu coração de uma forma que você não precise ficar errando, né? Ou não é nem errando a palavra, é se desconectando dele. Se isso já adiantar o seu processo, né? Conseguir fazer você se reconectar a ponto de você ir dando esses passos conectado a ele, você vai sofrer muito menos. Te garanto, tá? Então, a intenção é essa. Então, vamos juntas com muita fé e muita autorresponsabilidade para chegar no extraordinário. Show? Até o próximo vídeo.